Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui felizes e agradecidos ao Senhor Jesus Cristo. Hoje, a nossa quarta parte do tema Percebendo e Refletindo a Glória. E eu queria abrir junto com você a Bíblia, aqui no Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, ou deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O coração está nele e tudo vai estar nele. Se Deus tiver o teu coração, Ele vai colocar fé, vai tirar todo o entulho, todo o lixo, todo o impedimento. A partir do coração. Isso não é natural por causa da queda. Por causa da queda, é uma violência contra a carne se posicionar diante de Deus. É realmente uma guerra espiritual tremenda. Você já notou como é simples você ver televisão, se distrair, conversar com pessoas? E você já viu como é batalha tremenda parar na presença do Senhor? A Bíblia diz que os loucos não pararão na presença do Senhor. É realmente uma tarefa que requer a ajuda de Deus. É preciso pedir socorro. Deus, me ajude a eu conseguir estar diante de Ti, da Sua palavra, ter prazer em estar junto com pessoas cheias do Espírito Santo. Assim como as brasas, juntas não se apagam. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há uma grande recompensa. Todo mundo quer esse resultado, mas poucos querem semear no Espírito. O Salmo 1 diz que aquele que tiver alegria e meditar nessa palavra, com alegria tudo o que fizer prosperará. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz que a palavra de Deus precisa habitar em nós muito, muito, muito. Sabe, queridos, vitamina da fé, alimento da fé é a palavra de Deus. Não qualquer palavra, mas a palavra genuína da graça. A palavra que vai confrontar os nossos pecados. A palavra que vai nos chamar ao arrependimento, a uma entrega mais profunda. Sabe, nós sabemos que a lua, ela fica cheia. Você pode ver ela inteira no céu, quando ela se posiciona diante do sol, sem nenhum obstáculo. A lua está cheia e o brilho dela é o reflexo da luz do sol. Quando não há nada se interpondo entre a lua e o sol, a lua fica cheia, ela fica toda brilhosa. Mas à medida que a terra vai se interpondo no meio entre a lua e o sol, a lua vai minguando, 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 a sua luz vai diminuindo, porque a terra faz sombra, impede a luz do sol bater na lua. Assim, queridos, se o mundanismo se colocar entre nós e a glória, ficamos perturbados, sem motivo. Porque quando contemplamos a glória, o Espírito Santo testifica que somos mais que vencedores, que não corremos perigo. As realidades espirituais, elas despertam. Quando estamos diante do Senhor, a nossa fé está em alta. Na presença do Senhor, o seu fogo está queimando todo o medo, queimando toda a doença. Porque na presença do Senhor, tudo que não é de Deus começa a ser queimado. A glória de Deus, ela queima a tristeza, as obras malignas, todo o lixo, todo o fermento do inferno. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego caíram na fornalha por amor a Deus, por não negarem a Deus diante de Nabucodonosor, o fogo só queimou as cordas e eles saíram livres. Então, este fogo não vai queimar você, só vai queimar o que estava te prendendo. Vemos, meus queridos e amados irmãos, que o propósito do Senhor é nos sarar, mas Ele não impõe a sua presença, nem o seu trabalhar. Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. É o que ele diz em Isaías 1,19. Se você quiser e me ouvir, comerá o melhor dessa terra. Mas se você não ouvir, se você não ceder, será destruído. Certamente o mundo está sendo destruído, porque não para na presença do Senhor o tempo necessário. Imagine que uma pessoa está comendo calorias poucas e o seu corpo está entrando em inanição. Quase como um suicídio, sabe? Uma anorexia. A pessoa vai comendo cada vez menos e, de repente, o seu corpo entra em anemia ou leucemia, a pessoa morre.
porque ela não se alimentou adequadamente. Assim, o alimento da fé é a palavra. Muitas vezes a pessoa ouve a palavra, mas está numa batalha tão grande, passando um período de provas tão grande, que ela precisa bastante da palavra, não pouco da palavra. Então, muitas vezes, a pessoa diz assim: não, mas eu sou evangélico. Não, mas eu ouço a palavra de Deus. Não, eu oro sim, eu congrego. Só que isso que ela está fazendo não é o quanto ela está precisando. Deus não está encontrando, através dessa entrega, a liberdade para produzir a fé. A nossa atenção de qualidade. Louva a Deus pela sua vida que parou tudo para estar aqui agora, meditando na palavra junto conosco. Não é apenas informação. Você sabe o que diz Mateus 18, 18 e 19. Onde dois se reunirem em meu nome, eu estou lá no meio deles. O inimigo luta desesperadamente para que esses momentos não aconteçam. Que eles sejam raros, esporádicos, inconstantes. De maneira que a pessoa ela ouve mais a preocupação, a impureza, os convites da preguiça, do mundanismo, do que os convites de Deus para meditar na palavra. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, nenhuma hora você pode estar comigo. Cuidado, Pedro. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia para que você não caia em tentação. Vemos então que perdemos muito da percepção espiritual e caímos em tentação quando não estamos adequadamente, com constância na presença do Senhor. A presença do Senhor é que nos torna sábios. Sabe? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há sabedoria senão aquela que o Senhor nos dá, assim como a respiração, a batida do coração. Dependemos do Senhor mais que o ar que nós respiramos. Essa presença que deseja estar conosco 24 horas, sempre está olhando para nós com um olhar de amor, sempre disposto a nos ouvir, nos atender, nos abençoar. Mas por causa da queda, a nossa disposição muitas vezes ela é pequena, a nossa vontade é fraca. E muitas vezes, para aquele que está começando a vida cristã, a leitura bíblica é chata, o orar é difícil. Então a pessoa não rompe o véu da carne. Ela fica ali na zona de conforto, no deserto da alma. De maneira que ela não está como na igreja primitiva. Vocês lembram? Você lê ali Atos dos Apóstolos e vê eles ali motivados, buscando a Deus dia a dia, reservando tempo para estarem junto com pessoas cheias do Espírito Santo, se motivando umas às outras, cada um com o seu dom. Vemos que essas pessoas, elas se mantinham. Sabe, porque melhor do que ter é manter. Se nós não apenas permanecermos, mas nós prosseguirmos. Ou seja, estamos firmes, mas estamos avançando. Então muitos cristãos estão passando uma batalha no nível 8 e tá café lá no nível 5, né? Ansioso, preocupado, não dorme de noite, taquicardia, tontura, mal-estar. Por quê? Porque ele está tendo um relacionamento com o Senhor precário, um relacionamento com o Senhor limitado. Imagine que você precisa de tantas vitaminas, proteínas e sais minerais para não desmaiar, né? E de repente você está com a glicose em baixa, você está com o seu sangue ralo. Então, já dizia os avós, né? Saco vazio não para de pé. O que significa isso? Se nós não alimentarmos a nossa fé, ela vai apagar. O Senhor diz: não apagueis o Espírito. Então, sabe, queridos, existem coisas que só você pode fazer por você. Isto é excelente e bom gosto. Você não está fazendo um favor para Deus, nem eu. Estamos na presença de Deus, porque quem precisa dele somos nós, né? Então o que vemos é que essa presença de Deus tem muito para nos oferecer e nós precisamos. Mas o inimigo diz: não precisa esse negócio de estar na presença de Deus. E ele convence as pessoas a investirem mal as suas 24 horas. De maneira que o dia passa, a pessoa corre para lá, corre para cá, e teve pouco tempo na presença do Senhor. De maneira que a carne começa a prevalecer. Aquilo que a pessoa tinha recebido na presença do Senhor vai se perdendo, vai se apagando. Como é que se apaga? Não é uma coisa automática. Se você está cheio do Espírito Santo, você pensa de uma maneira.
Mas quando você volta para a carne, aquilo que você sabia, você deixa de ver. É que nem uma pessoa que enxergava e deixa de enxergar, entende? Ou uma pessoa que tinha um cérebro bom e de repente vai parar no hospício. Por quê? Porque não é uma coisa permanente. Olha só, se eu estou cheio do Espírito, eu penso de uma maneira. Mas se eu volto para a carne, para a carne, para a carne, os meus pensamentos começam a voltar para a esfera do engano. A Bíblia compara com uma porca que volta para a lama depois de ter sido lavada e o cão que volta para o seu vômito. Então, quando eu progrido para mais perto do trono, Deus está no seu trono. E à medida que eu decido me entregar e me aproximar e me posicionar diante do trono, eu vou percebendo e refletindo a glória. Mas à medida que eu me afasto, que eu sou convencido pela carne, pelo inimigo, pelas pessoas, de que eu não preciso estar na presença do Senhor. Aí eu sou como aquela lua que vai minguando, minguando. E aí o que acontece? Os pensamentos vão mudando, os sentimentos vão retrocedendo, aquela pessoa que estava calma já começa a ficar nervosinha, já começa a ficar irritada, já se magoa fácil, já chora fácil. Sintoma de anemia espiritual. A pessoa que antes estava vencendo o vício, o pecado, a carne, volta para o vício, volta para o pecado. Fica fraco, fica carente do pecado, porque não está bebendo da água viva, vai beber do esgoto do Satanás, Então o que significa é que quando eu não aceito o convite do Senhor para Ele alimentar a minha fé, regar a minha fé, nesse deserto que é este mundo, a minha fé vai começar a murchar. Só você pode fazer isso por você. Por exemplo, dormir, só você pode fazer isso por você. Tomar banho, almoçar, só você pode fazer isso por você. Respirar. E alimentar a sua fé é uma dessas coisas. Nós não podemos pensar que isso vai acontecer automaticamente, que isso vai cair sobre a nossa cabeça assim, que Deus vai nos encher do Espírito Santo sem que nós o busquemos. Não é verdade. A Bíblia diz, se buscarmos, acharemos. Mas se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Isto é muito simples de se entender e as pessoas muitas vezes complicam. Na verdade, a presença do Senhor, ela é constante, mas a nossa, muitas vezes somos peregrinos na presença do Senhor. Em 2 Crônicas 15:2 diz assim, se você buscar o Senhor, Ele vai deixar você achá-lo. Mas se você o deixar, Ele vai respeitar, Ele é um perfeito cavalheiro, Ele vai se afastar também. Amados, em Tiago capítulo 4 diz, achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Nós é que vamos determinar a distância. Sabe, o azeite está descendo. Ele é infinito, porque Deus não tem limites. Mas quando não há vasilha, o azeite para. Ele não termina, não acaba, ele para. O que significa que ele para? Significa que ele respeita o fato de não ter espaço para ele. Quando há espaço para a glória continua sendo derramada. Então, a percepção tem a ver com fome espiritual. Você não vai perceber a glória se não tiver fome. Porque não adianta você ter uma comida farta, uma mesa farta, se você não tiver apetite. Portanto, a Bíblia chama de bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, que é ganhar imagem e semelhança para ter o domínio que o homem perdeu lá no Éden, e que Deus criou o homem para ter domínio. Aqui somos nós, diante da presença do Senhor, que quer devolver muito do que nós perdemos. Isso só pode ser concedido aos poucos e mantido também através de uma resposta continuada da nossa parte. Só nós podemos nos entregar, só Deus pode nos encher. Nós vemos lá em Efésios que o verbo que foi escrito em grego está na voz passiva contínua. Permitam-se continuamente serem enchidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre está disposto a curar, a derramar dons, a revelar a sua glória, o seu coração para nós. Agora, o lado do homem é inconstante. Muitas vezes as pessoas não investem realmente este tempo diariamente. Então, quando elas estão no apuro, elas vão para a igreja pedir uma bênção. Quando elas estão sentindo a água batendo no nariz, está quase afogando. Ai, pastor, ora por mim. Ai, pastor, mas não tem culto hoje. Ai, pastor, me manda um áudio. Ai, pastor, ora por mim. Assim que a coisa se alivia, a pessoa se acomoda.
Parece que não precisa mais de Deus. É como o dentista, né? Quando o dente dói, corre pro dentista. Parou de doer, tchau, seu dentista. Quando doer de novo, eu volto. Então, as pessoas, elas tendem, isso é uma tendência natural, tá? Por causa da queda. De desprezarem a Deus. De buscarem pouco a Deus. De se acomodarem em perceber pouco a glória. Em refletir pouco a glória. É isso que chamamos de medíocre. O que é medíocre? Média. A média do cristão ou crente carnal é desprezar a Deus e buscá-lo pouco. Agora, a raridade, a exceção, são verdadeiros adoradores. E o Pai busca. São raros. São aqueles que são ano após ano, após ano, após ano. Com saúde ou passando enfermidade. Com muito dinheiro ou sem dinheiro. Na prova ou no momento de lazer. Estão ali dando fruto. Em todas as estações. Eles não receberam Jesus por 6 dias ou por 6 anos, mas para o resto das suas vidas. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que perseverar até o fim, porque será salvo. Mateus 24, 13. Eu não quero cansar os irmãos com áudios longos. Tenho notado que áudios acima de 20 minutos os irmãos não ouvem. Eles têm uma vida tão corrida que não conseguem parar, né? Geralmente, quando eu coloco lá no canal do YouTube, né? Um louvor de 3 minutos, tem bastante visualizações. Mas quando eu coloco uma mensagem de 30 minutos, aí já tem menos visualizações. Porque as pessoas hoje não têm paciência, né? Para parar e se alimentar adequadamente. Parece que elas colocam uma colherada na boca e saem correndo para lá e para cá, que nem Marta, né? As pessoas estão se alimentando pessimamente espiritualmente. Por isso vemos uma safra de cristãos anêmicos espirituais, com uma fé lá embaixo. Hoje, meus amados, é tão diferente da igreja primitiva. Um retrocesso tremendo. Se nós formos analisar, mais de 90% não oram, não meditam na palavra, não evangelizam. Estão apenas preocupados com seus problemas, que Jesus já resolveu na cruz do Calvário, mas por falta de entrega, acabam não vendo o que Deus está querendo mostrar. E quando eu me posiciono diante da glória, eu começo a perceber que sou mais que vencedor. Eu começo a perceber que a fé vai crescendo. E eu tenho ânimo. E eu começo a produzir por 1000 homens. O diabo teme e treme desse tipo de pessoas que permanecem percebendo e refletindo a glória. São poucos, sabe, irmãos? São bem raros. Vemos que a carne e o mundo do diabo lutam desesperadamente para nos tirar da presença da glória, dizendo que tem coisas mais interessantes e dizendo que não precisa de tudo isso, não seja fanático, né? Como disse Faraó: vai, Moisés, mas não vai muito longe não, sacrifica aqui por perto e volta para cá para o Egito, né? Então muitos cristãos que são cristãos peronomútil, né? É aquele cristão meia boca, né? Aquele cristão mundano, morno, aquele cristão que não deslancha, não rompe, não alcança uma fé real, estão sempre ali no limite ou abaixo do limite. Agora, quando Deus encontra uma pessoa, e são poucos, você viu que numa geração inteira Deus só encontrou Davi, um homem que andava com Deus e o adorava todos os dias? Você viu que quando Deus quis libertar o povo de Israel do Egito, ele só encontrou Moisés? E quando o mundo inteiro ia ser destruído, ele só encontrou Noé? E na Ásia Menor, no meio de tantos falsos profetas, só havia Paulo que pregava o Evangelho da Graça? Então, nós vemos que em cada geração há o remanescente. Há um grupo de pessoas que realmente são cristãos de verdade, da mais alta confiança de Deus. E são raros. Esses cristãos estão aí para ajudar os outros. Muitas vezes são mal compreendidos, perseguidos, né? Maltratados e até mortos. Porque o diabo odeia a luz, né? E quando vê alguém que está realmente firme, ele procura matar. Se for para ser, vamos dizer, mártir, até vitória. Porque Paulo dizia: melhor estar com Cristo, né? Muito melhor. Mas enquanto estamos neste mundo, estamos evangelizando, orando pelos enfermos, estamos repartindo o pão, o maná celestial. Quero agradecer a você que teve essa paciência de permanecer esses minutos aqui junto comigo, neste tema tão maravilhoso.
Na minha página do Facebook está ali os áudios para você ouvir novamente, tá bom? Esses vídeos serão colocados também disponíveis no YouTube e também ali no WhatsApp para os amigos que estão na lista da transmissão. Eu quero agradecer a você, rogo as tuas orações. E sei que você tem orado por mim e orado por você para nos fortalecermos. Você que tem nos ajudado, porque eu tenho recebido ofertas para a conta da igreja de vários lugares do Brasil e do mundo. E eu fico feliz porque assim nós poderemos expandir o nosso desejo, abrir igrejas em mais lugares também. Não porque não haja boas igrejas, existem muitas boas igrejas já abertas em vários lugares, mas também existem muitas igrejas comerciais. E nós queremos abrir uma igreja onde vamos pregar a graça de graça. O Senhor diz: de graça recebei, de graça dai. E o evangelho da graça, pregado de graça, ele é confirmado com glória. Amém? Pai, que o teu shalom venha sobre cada um desses que estão comigo agora, com suas famílias. Que o teu shalom venha protegendo, iluminando, fortalecendo, curando, prosperando, derramando dons e graça, abundante e transbordante. Fecha com o teu sangue as brechas e leva ao arrependimento sincero, ao nojo, ao pecado, ao abandono de todo pecado. Levanta um povo cheio do Espírito Santo, que percebe e que reflete a tua glória, onde o mundo possa ver Jesus em nós. Abençoe a cada um, Senhor, que na sequência também, tanto no WhatsApp como no YouTube, estarão ouvindo a parte 4. E sabemos que hoje à noite, às 20 horas, teremos uma live ao vivo. E com certeza um tema tremendo sobre níveis mais profundos de comunhão com Deus. Um tema que temos tido às quintas-feiras à noite, intensificando o nosso relacionamento com o Senhor. E vai ser benção também. Os irmãos que puderem participar, orem, divulguem. Amém? E é sempre bom estarmos nos alimentando. Assim como paramos 3 vezes por dia para alimentar o nosso corpo, também paramos para alimentar o nosso espírito. Isto é um benefício tremendo para a eternidade, manter a chama acesa. Lembre-se que as virgens que subiram foram aquelas que, quando Jesus chegou, elas estavam com a lâmpada acesa. Não deixe a sua lâmpada apagar, não deixe o seu espírito se apagar, mas alimente com o azeite da santa unção, da revelação, da comunhão. Aleluia, em nome de Jesus. Um abraço, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.